linda, tudo bem com vocês? Olha, passou o Dia das Crianças, não foi? Ganharam muito presente, muito beijo, muito abraço, muito amor. Foi muito legal, muito divertido. Acho que alguns até passearam, né? Porque muita coisa já foi liberada, parque de diversões, enfim. Deve ter sido maravilhoso o Dia das Crianças de vocês. Que coisa boa, tia Gil ficar feliz por isso. Né? Deve ter sido assim, perfeito. Mas tia Gil fica muito feliz, porque foi o dia de vocês. Não que a gente quando cresce deixa de ser criança, a gente continua sendo criança lá dentro, bem lá dentro da gente, do nosso coraçãozinho, ainda tem um pouquinho daquela criança que foi quando era pequenininha. Mas quando é criança de verdade, ainda pequenininha, é muito bom. É bom demais, é a fase melhor que existe na vida da gente, é a fase da infância. É quando a gente é criança, tá? Então nós vamos iniciar a nossa semana de aula de geografia, né? Na minha turma linda do 2º ano. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. O nosso assunto de hoje, nós vamos entender como é que nós utilizamos os elementos da natureza. Olha que legal. Nós vamos entender como é que nós utilizamos os elementos da natureza. Então, tia Ju poderia começar a aula, se nós estivéssemos assim, presencialmente, né? Na sala de aula, todos nós juntos. Tia Ju poderia começar a aula perguntando a vocês, como é que vocês acham que os primeiros seres humanos, eles conseguiram sobreviver? Se quando o mundo iniciou e vieram os primeiros seres humanos, não existia fábrica, né? Não existia supermercado, não existia padaria, enfim, não existia mercado. Nada disso, não é verdade? Então, como será que eles fizeram para sobreviver? Do que é que eles comiam? Do que é que eles se alimentavam? Será que eles dependiam de alguma coisa para conseguir se alimentar? Ou de algum fator para conseguir se alimentar? Como é que eles sobreviviam? Como é que eles conseguiram sobreviver? Como é que eles faziam para garantir que nunca faltasse aquilo que eles necessitavam? Então, tia Gil vai tentar explicar para vocês como é que tudo isso ocorreu. Quando surgiram os primeiros seres humanos, né, na Terra, no planeta Terra, junto com os primeiros seres humanos veio a natureza. O que é a natureza, tia Gil? A natureza, ela é dividida em várias partes, né? Porque a natureza são as plantas, mas a natureza também a gente pode, de certa forma, classificar os animais. Mas vamos falar sobre as plantas, certo? Então, junto com os primeiros seres humanos que vieram habitar na Terra, veio também a natureza, criou-se, formou-se também a natureza, que são as nossas plantas. Então, esses primeiros seres humanos, eles se alimentavam da natureza. Eles se alimentavam do que as plantas produziam, certo? Foi a primeira fonte de sustento deles. Foi a primeira fonte de alimentação deles e que permanece até hoje, né? Porque a gente sabe que muito do que a gente come, muito do que a gente ingere vem da natureza. A gente ainda vai falar sobre isso com o decorrer da aula. Então, olha só. Eles viviam, certo? Os seres humanos, eles viviam a se alimentar daquilo que a terra produzia, da natureza. Então, eram as plantas, né? O que eram? Era feijão, eram arroz. Mas naquela época já existia pé de feijão, pé de arroz? Não. Mas existiam as frutas, não é verdade? A gente sabe que as frutas, elas têm uma grande quantidade de vitaminas, sais minerais, proteínas, dependendo da fruta. Então, os frutos ajudaram bastante os primeiros seres humanos a se alimentarem no início do planeta Terra, tá? Como é que eles faziam para que esses
para garantir que esses alimentos nunca faltassem. Lógico, se eles se alimentavam, se eles ficassem somente se alimentando, um dia ia acabar. Podia não ser amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas um dia, fatalmente, esse alimento iria acabar. O que é que eles faziam? Eles ingeriam, né? Eles se alimentavam, mas também eles plantavam para repor aqueles alimentos que eles iriam precisar futuramente. Então eles comiam, mas aquelas sementes, eles entenderam que eles precisavam plantar para que aquele alimento nascesse novamente e que eles pudessem continuar se alimentando. Então, para que nunca faltasse, eles plantavam esses alimentos novamente para poder continuar usufruindo deles. Então a gente já sabe que o que eles comiam era o que vinha da natureza. De onde vinham os alimentos? Da natureza. E como é que eles faziam para que nunca faltasse? Eles faziam a reposição desses alimentos, ou seja, eles plantavam para que aqueles alimentos eles crescessem novamente e eles pudessem se alimentar a vida inteira, certo? Outra coisa interessante também é que a natureza, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Como assim, tia Gil? Ela é essencial para a nossa sobrevivência? Porque não são só os alimentos que vêm na natureza. São roupas, são calçados, são produtos, são materiais que a gente utiliza para trabalhar, como papel, que faz o caderno, a madeira, que faz os móveis, enfim. Então, não só são os alimentos que vêm da natureza, muitas outras coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência também vêm da natureza. Então, não só é a natureza, tá? Tem várias outras coisas. Na nossa atividade econômica, o que é a atividade econômica, tia Gil? É a nossa renda. Como é que eu posso dizer que é a minha atividade econômica? A tia Gil é professora, trabalha na escola e ela recebe o salário dela. Então, a atividade econômica de tia Gil é ser professora. É onde ela trabalha, é de onde vem a renda dela. Ah, tia Gil, mas eu conheço alguém que tem um banco e vende verdura. Então, a atividade econômica daquela pessoa é vender verduras, porque é daquela venda de verduras que sai a renda dela. Então, quando a gente diz atividade econômica, a gente se refere a de onde provém a nossa renda, de onde ela vem, de onde ela surge, para chegar até o nosso bolso. Então, essa é a nossa atividade econômica. Então, diante da nossa atividade econômica, eu falo agora de um modo geral, tá? Do país inteiro, do mundo inteiro. Mas vamos falar do nosso país, que é o Brasil. Diante da nossa atividade econômica, os elementos da natureza, eles são retirados e transformados para poder chegar à nossa mesa atualmente. Como assim, tia Gil? Eles são retirados e transformados para chegar até a nossa mesa. Por exemplo, quando quando você vai ao supermercado e você compra um pacote de bolacha, o agricultor, ele não colheu aquela bolacha do pé de bolacha, porque não existe pé de bolacha. Então foram necessários alguns produtos que foram para a fábrica e foi feita a mistura para que daí no final produzisse aquela bolacha. Então nem tudo vem da colheita. Por exemplo, mas tem a batata doce. Realmente, a batata doce você tira do pé e vai para a sua mesa. Você só tem o trabalho de cozinhar. O cará, a macaxeira, tudo isso a gente sabe que sai da planta, né? A gente colhe e vai direto para o fogo e cozinha, a gente come. Assim como aqueles que não precisam cozinhar, como no caso das frutas, né? Manga, banana, laranja. E aí, tira do pé e consome. Mas uma boa parte dos alimentos, eles são retirados e transformados até chegar à nossa mesa, até chegar ao nosso consumo. Então isso aí faz parte da nossa atividade econômica, tá? Boa parte da nossa atividade econômica funciona dessa maneira,
que são produtos que são retirados e transformados até chegarem à nossa mesa para que nós possamos ingerir e nos alimentar. Nós vamos falar sobre uma dessas atividades econômicas. A atividade econômica que nós vamos falar sobre ela agora chama-se agricultura. Agricultura. Quem já ouviu falar nessa palavrinha agricultura? Quem já ouviu falar nessa palavrinha? Ah, tia Gil, eu já ouvi falar em agricultura, só que eu não sei direito o que é. Então, tia Gil vai explicar para vocês o que significa essa palavrinha agricultura. Agricultura significa preparar a terra, plantar, cultivar e colher. Então, toda essa parte faz parte da agricultura. Desde o momento em que eu pego aquela sementinha, faço, o buraco no chão, no meu solo, né? Coloco aquela sementinha ali dentro do buraco que eu cavei no solo, cubro com a terra, né? Coloco o adubo para que aquela sementinha ela consiga germinar e surgirem os primeiros galhos daquela planta, até o momento, também no momento em que eu vou regá-la todos os dias, né? Fazer a irrigação, ou seja, jogar água, regá-la para que ela se alimente tanto do solo como da água, para que ela cresça saudável. Assim como para quando ela crescer e gerar os seus frutos ou gerar o seu produto, eu possa colher, certo? E a partir daquela colheita ela será enviada para o destino dela, ou para a fábrica ou para a mesa do consumidor. Então a agricultura ela é toda essa parte. Ela é o plantio, tá? Ela é o plantio, não. Primeiro ela é a preparação do solo, né? A preparação do solo. O que é a preparação do solo? É a preparação da terra para receber aquela semente. Ou seja, a escavação. Eu não posso chegar e plantar uma semente em qualquer local, não. Eu tenho que ver se aquele solo, aquela terra, ela é fértil para que a minha planta cresça, certo? Tem determinados locais que a gente não pode plantar, porque o solo não é fértil, a terra não é fértil. Por exemplo, eu não posso pegar uma semente e plantar na areia da praia, não vai crescer, porque o solo da areia da praia ele não é fértil, ele é um solo salgado. Então, aquela planta ela não vai crescer jamais. Então, existem os locais em que pode ser realizado aquele plantio. Geralmente são em áreas rurais, ou seja, no campo, no interior. Então a agricultura, ela parte da preparação do solo, depois ela vai para o plantio, né, que é o plantio das sementes, certo? Que é ali no momento em que eu já preparei o meu solo, né, arei. Acho que vocês já ouviram falar em arado. Tem até aquelas máquinas, né, que fazem o arado. Firmam o chão para que o chão receba aquelas sementes para plantar. Então, vou para o plantio, né, que é o momento que eu vou colocar a semente ali e vou fechar aquele lugar direitinho para que a minha planta possa crescer. Depois do plantio, eu vou para o cuidado com a lavoura. O que é o cuidado com a lavoura, tia Gil? O cuidado com a lavoura é todo o processo em que eu irrigo, que é a água, não é isso? Eu irrigo e cuido da minha plantação. Então, o cuidado com a lavoura é todo esse processo, tá? E, finalmente, eu irei para a minha colheita. A minha colheita é o momento em que eu vou retirar a produção daquilo que eu plantei. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz, desculpa. Se eu plantei frutos, eu vou colher os frutos que eu plantei. A banana, se eu plantei banana, eu vou colher banana. A manga, eu vou colher manga. Se eu plantei legumes, eu vou colher o legume que eu plantei. Se eu plantei tomate, eu vou colher tomate. Se eu plantei a cebola, eu vou colher a cebola. E daí por diante. Então, a agricultura, gente, ela cuida de toda esta parte, certo?
Agora, outra coisa interessante também é que essa agricultura que cuida de toda esta parte, ela depende também do solo, né? A gente já falou agora há pouco sobre isso. O solo, o que é o solo? É aquela terra fértil, onde ela é feita, ela é, como é que se diz, já pronta para receber a semente e frutificar e produzir, né? O solo, é como eu expliquei no exemplo, eu não posso plantar a semente na areia da praia porque ela não vai crescer, porque o solo não é fértil. Então, ela depende do solo, ela depende da água, né, que é a irrigação, como a gente já viu, que a gente falou. Ela depende da água, que é a irrigação. Ela depende também da luz e calor do sol, né? Porque eu acho que vocês já ouviram falar que existia um plantio, uma lavoura de milho em determinada fazenda, mas houve um temporal e o fazendeiro, o agricultor, ele perdeu toda a lavoura dele. Nem de mais, nem de menos. Tem que ser dosado. Ou então, olha, existia um plantio de feijão, mas a seca naquele lugar foi tão grande, o calor foi tão escaldante, que o agricultor, ele perdeu toda a sua plantação. Por isso que se diz que também depende da luz e do calor do sol. Não é verdade? Então, olha só. Agora nós vamos falar sobre a nossa atividade de casa. A nossa atividade de casa vai ser no caderno, que a gente vai colocar na agenda, vai colocar a atividade de casa no grupo para vocês realizarem no caderno. Mas vocês também terão que realizar a leitura do livro que está na página 106. Então, vocês vão pegar o livro de geografia de vocês e vocês vão realizar a leitura que está na página 106. Na página 106, ele fala sobre tudo isso que Tia Ju explicou para vocês. Então, para que vocês fixem mais o assunto na mente de vocês, vocês vão realizar essa leitura e aí vão realizar a atividade de casa que Tia Gil passou no caderno, tá? Que vai estar lá na agenda, que vai estar lá no grupo, tudo direitinho, tá certo? Então, com essa informação, eu vou finalizar a minha aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no privado, né? Que já sabe que Tia Gil vai esclarecer, não tem problema nenhum. Tô morrendo de saudade. Pena que o ano já tá acabando, né? A gente já tá na nossa 4ª unidade. Pena que até agora a gente não foi liberado para voltar. Mas quem sabe até o final da 4ª unidade a gente ainda não volta, né? Isso que a gente torce por isso. Porque eu sinto muita falta de vocês. Eu sinto muita saudade. Meu coração fica assim, ó, tristinho de saudade. Porque não pode estar com vocês na sala de aula. Mas aí, quem sabe, né? Não tem uma surpresa assim, de repente, aí, vamos voltar todo mundo pra escola. Yay! Viva! A gente vai voltar pra escola! Que coisa boa! Que legal! Não é verdade? Então, pronto. Então, vamos torcer para que tudo dê certo, né? Que logo a gente possa estar assim, ó, juntinho novamente, tá? Beijo!